Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia, estamos começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço que a Tirol FM oferece aos seus ouvintes, também às lideranças do município de Teutônia e região, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessas pessoas. Essas pessoas que doam boa parte do seu tempo para as nossas associações, para as nossas comunidades, para o seu comércio que desenvolve o nosso município, a nossa região, do seu setor agrícola, enfim, essas pessoas que se doam justamente para o desenvolvimento de Teutônia. E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios uma pessoa que está há 12 anos e meio no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com extensão de base em Westfália. A atual presidente, Liane Goldmeier Brackmann, até porque aqui no Vale do Taquari, Teutônia hoje ocupa o primeiro lugar do Vale no valor adicional no setor primário. Só para você ter uma ideia, o setor primário movimenta a economia no município de Teutônia até mais que o próprio comércio, só perde para a indústria, obviamente. Enfim, só para você, ouvinte, ter uma ideia da importância e da representatividade desse sindicato que a Liane representa hoje. E é ela que a gente saúda agora aqui no nosso programa. Liane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar mais uma vez aqui, para poder passar algumas informações, enfim, sobre a nossa história dentro do movimento sindical, especificamente à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, que com certeza nos orgulha muito, mas nos dá muita responsabilidade também. Exatamente. Liane, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Queria que você falasse aos nossos ouvintes de onde você vem, qual era a sua atividade antes de ocupar esse cargo importante junto à STR. Bem, Vinícius, eu sei que boa parte dos nossos agricultores, ou seja, a maioria me conhece. Eu sou a Liane, hoje conhecida como a Liane do sindicato, né? Mas a minha história de vida não é tão diferente como a maioria dos nossos agricultores e agricultoras. Eu nasci, me criei e vivo e ainda quero continuar morando na Linha Clara, lá no interior de Teutônia, né? Sou filha de pais agricultores, né? Os meus pais, ambos já falecidos, né? Mas os dois eram agricultores a vida inteira e eu também. A minha função sempre foi agricultora, continuo sendo agricultora. Amo com paixão a atividade rural, que é a produção, a criação de animais, enfim. E hoje nós mantemos a nossa propriedade na Linha Clara, claro, eu ausente, né, mas todo mundo ajudando um pouco, a gente consegue manter ainda. E então vivi, como eu dizia, cresci, estudei na escola da Linha Clara, né, e na época não tinha as opções que a gente tem hoje para os nossos filhos, netos, transporte escolar, de poder estudar na cidade. Então a gente estudava na escola da comunidade e chegava aos 12, 13 anos, a opção era ajudar na propriedade. E essa foi a minha opção. Graças a Deus eu sempre gostei desse trabalho e eu digo hoje, Deus tinha um plano para mim, né, de ficar na atividade para depois entrar como liderança, como dirigente sindical, que eu coordeno durante 12 anos e meio. Depois, mais tarde, eu tive então a oportunidade, já no sindicato, a retomar meus estudos, né? Enfim, hoje, depois com 50 anos, eu consegui também me formar no ensino médio, né? Para mim isso foi uma realização, mas assim, essa é a vida da maioria dos agricultores daquela época. Hoje os nossos jovens estudam à noite, fazem um curso durante o dia e atuam. Na época era dito para nós, se quem sai para estudar, teria que sair para estudar e ficar no internato, e a única opção então seria ser agricultor, ou seja, resumindo, para ser agricultor não precisava estudar. Ou seja, naquela época não era opção, né, Liane? Era quase uma obrigação, isso? Exatamente, isso nos prejudicou durante muitos anos. Durante muitos anos nós ficamos de cabeça
para baixo, né, aceitando essa sina que agricultor não precisa de instrução, que para ser agricultor basta conhecer o cabo da enxada. E os anos foram passando e as coisas foram mudando. Hoje existe a tecnologia e hoje nós podemos dizer com todo orgulho que o nosso agricultor tem instrução, tem formação, né? Inclusive os da nossa idade, da faixa dos 50, 60, buscaram palestras, buscaram cursos, né? Então hoje não existe mais a desigualdade de dizer que o agricultor é aquele que não sobrou outra coisa a não ser agricultor. Ele tem uma profissão nobre, eu sempre digo uma das mais nobres possíveis, né? Todas são importantes, mas a produção de alimentos, ela é muito importante, porque ela exige muita dedicação, muita persistência, muito trabalho. Às vezes nós temos safras que são frustradas, nós temos as questões climáticas, nós temos as questões de legislação que às vezes nos prejudicam, os custos, enfim, os produtos não valendo aquilo que precisaria valer. Então a minha história de vida é essa. A minha vida resumida até entrar no sindicato foi porteira para dentro, né? Ou seja, dentro da propriedade, dentro da minha comunidade, né? A minha família, criei as minhas 2 filhas lá. Então, depois me deram essa oportunidade, me escolheram em 2002 para ser o representante, ou seja, presidente do sindicato, né? Até na época, então, para 4 anos, era no meio do ano que a gente assumi 25 de junho de 2002, né? Depois foi mudado para final do exercício. Não era objetivo naquela época ficar a 2ª, 3ª ou até hoje já a 4ª gestão, né? Então eu acho que foi uma consequência. Mas estamos aí e o nosso vice-presidente que caminha com nós dia a dia sempre diz: nós vamos até o último dia da gestão, agora já na 4ª gestão, com o mesmo propósito do que o primeiro dia, né? Com muita motivação e com muita vontade de trabalhar. Liane, contando essa história, é possível dizer que naquela época, quando você fez opção por trabalhar na propriedade do seu pai, naquela época era quase imposto isso e hoje os jovens têm a iniciativa de buscar por livre opção a questão da atividade rural? A gente acompanha os números do sindicato, os números da nossa cooperativa Languiru também, onde a faixa etária das pessoas que estão nas propriedades vem diminuindo, ou seja, o jovem tem utilizado como opção ficar no campo também, Liane? Com certeza, a minha fala sempre é: nós não podemos impor a um filho, né, de ficar ou não ficar na propriedade. Então, na época, era uma única opção, vamos dizer assim, ou a gente saía para não voltar mais, ou a gente ficava sem poder estudar um pouco mais ainda. Hoje existe a possibilidade de estudar, a possibilidade do pai incentivar o filho a ficar e dizer que é uma boa opção na propriedade, porque a agricultura deu um salto nesses últimos 10 anos ou 12 anos principalmente. E existe também a possibilidade, né, nem todos os filhos nossos podem ficar na propriedade, de eles hoje até irem para uma faculdade, né, que antes nós não tínhamos isto também. Faculdade ou universidade era coisa só para classes mais maiores, né? Então hoje nós temos muitos filhos atuando na propriedade, cursando um curso técnico, cursando ensino médio, cursando uma faculdade. Então isso é uma coisa nova, uma nova visão que nós temos no meio rural. Então existem, de noite, quando a gente vê os jovens, eu sempre digo, tirando as botas, indo para a universidade. Então isso é uma coisa nova também, né? E eles têm a opção também. Nós vamos ter filhos de agricultores, de repente médicos, professores, né? Enfim, advogados, né? Que é um direito que eles têm também. Mas ao mesmo tempo nós estamos para os nossos filhos mostrando e conseguindo provar que hoje uma propriedade rural bem administrada, dentro da sustentabilidade, da viabilidade que hoje certos financiamentos nos fornecem, nós podemos ter um ótimo negócio, uma boa sucessão trabalhada, né, pai, entre as gerações já desde cedo, né, desde pequeno, né, mostrando o amor pela atividade, o amor pelo trabalho rural, que às vezes é árduo, sim, né,
mas nós também passamos por gerações onde os pais estavam assim, muito sofridos, muito judiados, né, como eu dizia aquela época, e os próprios pais incentivavam os filhos a estudar e a seguir uma outra carreira. Hoje essas coisas estão mudando, até pela situação hoje, onde os pais estão demonstrando que qualidade de vida pode existir e vai existir sempre no nosso meio rural. Muito bem, Eliane Brackman, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, está conosco hoje no Espaço Empreender. Eliane, em que período surge, tu já falavas aqui do ano, né? Foi em 2002, mas em que momento surge a vida sindical na sua trajetória, na sua carreira? Você está há 12 anos e meio como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com extensão de base em Westfália. Como surge esse movimento sindical? Até porque aqui na nossa comunidade em Teutônia, nós somos ou associados de alguma associação, obviamente, ou somos cooperados com as cooperativas, ou somos sindicalizados com algum sindicato desses que abrangem aqui. Nós tivemos recentemente também nesse espaço a entrevista com o presidente do Sindicaut. Enfim, em que momento surge essa luta e eu aqui posso dizer que é uma luta, porque na última vez que a senhora foi empossada, eu recordo da manifestação da sua filha, né? Quando a senhora falava de deixar a família em prol de uma causa, não deixar a família, mas pelo menos destinar um pouco mais de tempo ao sindicato. A sua filha emocionada falou disso na sua última posse. Ou seja, esse é um momento importante. E que momento que surge a vida sindical na sua trajetória? Bem, eu acho que tudo tem a base está na família. Eu venho de uma família, meu pai era já fundador do Sindicato de Trabalhadores Rurais Estrela, e ele me contava as histórias de fundação desse sindicato. Depois Teutônia se emancipou, então isso tudo é uma chama que fica acesa dentro da gente, né? Depois se criou o Sindicato de Teutônia, uma história muito bonita, comemorando 33 anos agora em janeiro, né? Onde também meu pai estava junto, com certeza. Nós, claro, entramos lá nos anos 80, quando o nosso sindicato então foi criado em 83, primeiro os homens puxaram à frente, e logo em seguida, claro, quem me antecedeu também foi uma mulher, eu acho que merece ser lembrada, a Dulce Schneider, que era uma motivadora, né, dentro do movimento sindical em relação à sindicalização da mulher, né? Então isso tudo, e a gente sempre tinha aquele elo como também liderança da comunidade. Então a gente já presidiu a comunidade, os grupos de mulheres. E uma coisa, Vinícius, que sempre e eu continuo, eu quero manter aceso dentro de mim aquela sede, aquela vontade por justiça, por igualdade. Então acho que isto que me moveu, que me motivou todos esses anos, a busca por mais igualdade entre gerações, entre gêneros, homens e mulheres, entre classes, né? Então eu acho que isso foi uma sede que eu tinha e vou ter sempre, que enquanto que existir alguma injustiça, né, no nosso meio, na nossa sociedade, merece ser lutado para que isso seja modificado. Então a gente também já concorreu a vereadora, né, lá nos anos 2000, né, e sempre com esse propósito de buscar mais igualdade e mais justiça. E o movimento sindical nos dá essa oportunidade, principalmente dentro da nossa categoria de trabalhadores rurais, de mover essa luta. Ontem nós fizemos ainda uma avaliação bonita entre todos os dirigentes da Regional Val Taquari. Então cada ano a gente tem a comemorar algo a mais que modifica a vida das pessoas para melhor, para mais qualidade de vida, mais justiça, mais igualdade. Eu acho que isso que me moveu, né, desde antes, já desde os anos, desde pequena, né, com as histórias do meu pai, depois na juventude, dentro dos grupos de jovens, enfim, mulheres, e isso eu tento repassar para os meus filhos, para os meus netos e para a categoria que eu hoje represento, que nós precisamos lutar. A transformação de um mundo melhor, de um país melhor, também deve ser a nossa contribuição, as nossas ações, as nossas atitudes. E esse é o meu lema, né? Então, justiça e igualdade. Liane, falando agora a nível nacional, o que mudou daquele período onde você para de estudar para trabalhar na propriedade, o período de 2002 que você assume a presidência do sindicato, e nos dias de hoje, a nível
econômico e político, as facilidades. Tu já falavas aqui que agora os jovens ficam nas propriedades por opção. Mas o que mudou a nível de políticas públicas, por exemplo, que não existiam há 30 anos atrás, há 12 anos atrás, e que hoje existem justamente com essa motivação também de facilitar a vida de quem está no campo, de permanecer por lá. O que mudou? Muitas coisas mudaram no Brasil nesse tempo todo? Com certeza, eu acho que todas as fases, né, quem está na geração dos anos 60, dos anos 40, ou os mais jovens, todas as fases são importantes na vida da gente e tudo tem um ônus e um bônus, né? Então tudo se teve que buscar, né, com muita luta, com muito debate, com muita garra, né? Não só nos movimentos sindicais, mas eu vejo isso nas entidades, enfim, nas cooperativas. Então hoje nós temos uma mudança e principalmente nos últimos 12, 15 anos, porque eu estou 12 anos e meio no sindicato, essa coisa evoluiu mais ligeiro, né? Então as políticas públicas hoje, consolidadas em parte, né? Mas a gente sempre corre o risco de poder perder elas e não mantê-las, né? Tanto é que no Plano Safra desse ano nós tivemos um aumento de juro, tivemos mais valores, mais recursos, mas infelizmente o juro também aumentou para nós na questão dos investimentos das propriedades rurais. Então hoje nós temos programas, né, que eu acho que foram super importantes e que hoje mantém, como eu já falei, da parte da educação. Hoje nossos filhos têm e podem e têm o direito de estudar, né? Pode ser de dia, pode ser de noite. Hoje nós temos um financiamento que até dá a possibilidade deles de financiar a sua universidade ou também poder, pelo Enem, entrar numa federal, igual como um jovem da cidade. Nós temos um programa de habitação rural que às vezes anda e não anda tão bem como andou esse ano, mas ele existe, que em anos atrás não existia, né? Eu sempre digo, nós tínhamos recurso para fazer banheiro junto ao aviário, mas não dentro da nossa casa. Então nós conseguimos colocar mais de 100 casas no meio rural, reformadas e casas novas. Isso deu um subsídio de mais de R$1 milhão, né? Nós hoje tivemos muitos investimentos e como você já falou no início, Teutônia hoje assim arrancou em termos de valores na agricultura, né, principalmente no orçamento também do município, como Westfália também, né? Então hoje nós crescemos quase 100% nesses últimos 12 anos em valores adicionais, em receita para os municípios. Isso deve-se a uma política chamada PRONAF. Então hoje, se os municípios comemoram, as cooperativas comemoram uma política PRONAF que subsidia o juro, ainda continua subsidiando mesmo com a alta de 3,5% ao ano, nós tivemos a oportunidade de colocar centenas de metros de aviários, chiqueirões, salas de ordenha, tratores, enfim, investimentos na propriedade que há 20 anos atrás não tínhamos, né? Então, esses programas, educação, moradia e o PRONAF, né, foram fundamentais para o desenvolvimento do meio rural nesses últimos anos. E isso fez, claro, com que o nosso jovem pudesse hoje ter melhores condições de trabalhar do que a nossa geração dos anos 60, 70 trabalhava, né, com mecanização, enfim, com tecnologia melhor. Então hoje nós estamos assim, claro, temos regiões que isso ainda não acontece, sinal de internet, telefonia, né, asfalto, enfim, nós precisamos manter essa infraestrutura para que lá no interior a vida seja igual do que aquele que mora aqui no lado do posto de saúde da cidade ou no lado da prefeitura, enfim. Então esse é o grande desafio, nós manter o nosso jovem e fazer com que ele tenha a mesma qualidade ou até às vezes em termos de moradia, eu acho que supera a qualidade de vida da cidade.
Bom, você acabou antecipando uma pergunta que eu ia lhe fazer, Eliane, justamente dessa questão de o que é o próximo desafio, o que nos remete daqui para frente, né? Temos todo o desenvolvimento do nosso município, no setor primário, temos essas políticas públicas. Tu já falavas aqui de como é o seu desafio pessoal, né? A sua meta pessoal. Quero que você fale um pouco para os nossos ouvintes também que estão acompanhando o programa Espaço Empreender de hoje, que estamos apresentando Eliane Brackmann, presidente da STR. O que é o desafio da agricultura daqui para frente, Eliane? Tu falavas, ninguém nunca vai parar de produzir alimentos, necessitamos da produção. Se a gente for olhar numa escala mundial, há uma preocupação enorme também com relação à população vai crescendo e a produção de alimentos para essa população. Qual é que é o desafio desse setor que você defende de forma tão contundente? Qual é que é o desafio? Falavas agora do desafio do jovem, né? De manter com internet, com opções do jovem do interior. Mas a nível de agricultura, no âmbito geral, qual é o nosso grande desafio para ser trabalhado aqui com os associados STR e para ser trabalhado com um associado, com alguém que está lá no norte do país, por exemplo? É um grande desafio. Nós somos hoje 200 milhões de habitantes no Brasil. A previsão, o próprio IBGE diz isso, que nós estaremos em 2030 já encostando nos 240 milhões de habitantes. O planeta parece que está com 7 bilhões e vai para 9 bilhões em 2050. Nós somos hoje 14,5% que produz para esses bilhões, milhões de pessoas. E assim, a lógica ainda é reduzir e de repente a 10% que vão produzir comida para si e para mais 90%, certo? Então eu não falo isso como presidente do sindicato, para dizer, olha, vai ter futuro. Eu falo e tenho a convicção que o alimento de cada dia não vai poder faltar para as pessoas, para o povo que está aí. Então o alimento é uma coisa que tem que existir cada dia. Então eu acho que é um grande desafio nós comprovar e ter a visão dos nossos governantes que essa atividade tem que ser cada vez mais reconhecida, remunerada justamente e ter sustentabilidade. Quando eu falo em sustentabilidade, eu também menciono eu como produtor. Eu tenho que pensar como dirigente sindical, em que todos possam ter inclusão dentro desse processo produtivo, respeitando o meio ambiente e tendo economicamente remuneração, ou seja, renda no final do mês para o meu filho, para o meu neto que vai continuar nessa atividade garantida. Então nós temos várias coisas que nós temos hoje, recurso, né, a indústria, o comércio, o consumidor, mas precisamos enxergar os nossos governantes que aquele que está lá na ponta, que tem que cumprir hoje legislação ambiental, sanitária, enfim, do qual que é exigido a qualidade e ao mesmo tempo a quantidade de alimentos, ele precisa de uma proteção garantida. E uma proteção garantida é o preço mínimo do seu produto. Né? Nós estamos anos e anos usando o discurso, eu tiro o leite da vaca, chega o dia 30 do mês, eu não sei quanto eu vou receber. E isso é uma luta que nós estamos travando já há anos e precisamos avançar mais. A garantia do preço que o produtor irá receber, porque aí ele pode fazer o melhor planejamento, o melhor estudo da sua propriedade. Isso vai ser o grande desafio. 10% da população vai produzir para si e para o resto. Isso é um grande desafio, isso é uma missão, eu sempre digo. Isso é um dom que Deus está dando para nós. E para isso, todo o público, tanto o consumidor, urbano e principalmente os órgãos governamentais, tem que enxergar isso. Isso é questão de segurança e soberania alimentar, né? Então, para nós ter essa segurança, tem que ter estabilidade lá na propriedade. A minha propriedade está apta a produzir leite, vamos supor. Então, ela tem que ter essa proteção na hora que dá um problema no mercado, de garantia de preço, de subsídios, enfim, de incentivos nos investimentos, juros mais acessíveis do que nós temos hoje. Temos recurso, nenhum setor tem a 5,5%.
mas a agricultura estava acostumada com 2%, devido a hoje a política do governo, que é produzir alimentos mais acessíveis para o pessoal da cidade. Então, tem que continuar e aumentar os subsídios para a agricultura, garantia dos preços mínimos, e nós, produtores, temos que reconhecer que nós precisamos produzir preservando, né? Temos que fazer debates sobre agrotóxico que foi nos imposto e não foi escolha nossa. Tem que surgirem pesquisas que substituem o agrotóxico, o químico pelo biológico. Então nós temos vários desafios nessa nova etapa de produzir alimentos com esse aumento de população que nós vamos ter. E que desafio, né, ouvintes? Que grande desafio, sem dúvida nenhuma. Bom, estivemos hoje pela manhã no Espaço Empreender conversando com a Liane Goldmeier-Brackmann, 12 anos e meio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com extensão de base em Westfália. A gente que acompanha um pouco dessa trajetória, né, nesses anos que a gente está à frente aqui, está junto com a equipe da Rádio Tirol FM, acompanhamos o trabalho, o engajamento dos associados acima de tudo. E queremos agradecer mais uma vez a Liane, desejar a ela, a família dela, a sua família, Liane, e a todos dos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, boas festas de final de ano e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e eu também aproveito, Vinícius, o momento para desejar a vocês também aqui da rádio e a todos que nos ouvem, né, principalmente o nosso público, que são os agricultores e agricultoras, dizer que passamos por um ano bem atípico, né? A questão climática, enchentes, granizo, enfim, mas também econômica. Então, muitas coisas negativas são colocadas para nós e nós vivenciamos e sentimos no nosso dia a dia os aumentos dos custos, mas vamos olhando para trás que também valeu a pena, que houve momentos históricos, né? O ano do sindicato foi muito bom, tivemos mais um setor comercial, né, que nós conseguimos introduzir esse ano, né? Um caminhão que veio, que está na rua diariamente entregando os insumos, então tivemos também momentos bons dentro do sindicato. E no meio do quadro social, com certeza também, muitas coisas aconteceram de positivo, que em outras oportunidades a gente pode fazer uma avaliação completa ainda. E encarar o ano com muita coragem, com espírito de união, né? Porque a gente se unindo consegue as coisas, e claro que essa época de Advento seja realmente uma época de reflexão, de comemoração, de solidariedade. Graças a Deus temos isso ainda no nosso meio, e que seja uma época de muita amizade, de muito amor, e que o Natal então contemple a todos, né? Que seja abençoado para todos. Obrigado. Liane Brackmann, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com extensão de base em Westfália, esteve conosco no Espaço Empreender de hoje. Agradecendo a sua audiência, nós retornaremos no próximo final de semana com mais um Espaço Empreender aqui na Tirol FM. Até mais, tchau, tchau. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.